Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre os 5 elementos chaves para ser mais feliz no trabalho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Júnior Miranda, eu sou palestrante e professor de felicidade. Mas professor de felicidade, né? Como assim professor de felicidade? Pois é, professor de felicidade. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a estudar muito sobre a felicidade e a desenvolver programas de promoção de felicidade e bem-estar em empresas e universidades. Na verdade, depois de dezenas de cursos de desenvolvimento humano em países como Brasil, Chile e Estados Unidos, eu fiz uma especialização na Universidade de Lisboa em Psicologia Positiva Aplicada, que é exatamente uma área da ciência que se dedica ao estudo e compreensão da felicidade e do bem-estar humano, tanto no nível individual quanto no nível mais coletivo. E nesse momento que eu estou gravando essa aula para você, eu já caminho, vamos dizer, para a reta final de um mestrado que eu estou fazendo em Ciências em Emoções, também aqui em Lisboa, onde eu tenho feito pesquisa sobre felicidade no trabalho. Enfim, a felicidade é uma área de estudo científico que tem se expandido muito nos últimos anos e que nós podemos aprender, ensinar e, claro, vivenciar. E antes da gente começar a falar dos 5 elementos chaves para você ser mais feliz no trabalho, eu quero te falar o porquê desse ser um tema tão importante, especialmente nos dias de hoje, e eu quero te contar também sobre como eu superei um período da minha vida em que, apesar de tudo parecer lindo e maravilhoso por fora, inclusive profissionalmente, eu não me sentia nada bem por dentro. O interessante é que só depois de muito tempo é que eu fui me dar conta de que eu não era o único. Olha só, uma pesquisa realizada em 2015 mostrou que em torno de 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse ocupacional. Em 2019, o burnout, que é esse esgotamento psicológico e emocional em função do trabalho, já atingia mais de 30 milhões de profissionais só no Brasil. Além disso, para 2020, a OMS já previa há muito tempo que a depressão seria a maior causa de afastamento em todo o mundo. E tudo isso antes da pandemia. Imagina agora. Enfim, em 2014 eu certamente já fazia parte dessas estatísticas. Eu lembro que na época, apesar de estar assim progredindo na minha carreira, de tudo tá bem nas minhas relações familiares, na minha relação com os meus amigos, com a Dani, que é minha esposa, a gente já namorava naquela época. Eu chegava em casa depois de um longo dia de trabalho, cansado, eu deitava na minha cama e a minha cabeça não parava um minuto. Sabe quando você deita e começa a pensar uma coisa, depois vai para outra, vai pensando, quando você já se dá conta, já passou tipo 1, 2, 3, já é 1 hora da manhã e você não parou de pensar um minuto sequer? Sabe, coisas completamente aleatórias? No outro dia eu já acordava cansado, ficava impaciente no trânsito, eu ia passando de uma faixa e outra. Claro que a lei de Murphy operava, mudava de faixa, aí aquela faixa ficava mais lenta. Aquilo me deixava ainda mais irritado. Enfim, a minha paciência estava cada vez menor e eu me lembro de muitas vezes ficar torcendo para o dia passar depressa para eu chegar logo em casa e descansar. E com o passar do tempo aquilo foi se agravando, eu comecei a sentir uma espécie de vazio interno no peito. A minha respiração começou a ficar mais curta, sabe? Quando você não consegue puxar o ar até o final. Até que chegou um ponto que eu literalmente não estava dormindo mais. Eu pensava tanto à noite que o meu despertador tocava e eu não tinha dormido absolutamente nada. Aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda. O problema é que eu não tinha ideia a quem recorrer, aliás, eu não sabia nem explicar direito o que eu estava sentindo. Aí eu falei com um amigo meu que tinha vários contatos no meio médico e ele conseguiu uma consulta para mim com um psiquiatra no dia seguinte. Eu me lembro perfeitamente, às 5 da tarde. Eu cheguei no consultório do médico e assim que ele me chamou, eu entrei na sala, aí eu cheguei lá, tinha um sofá preto enorme, tipo um divã mesmo. Ele começou a me perguntar sobre várias coisas da minha vida, assim, e foram uns 40 minutos de conversa. Ao final daquela consulta, ele me diagnosticou com estresse crônico e ansiedade. E adivinha? Me receitou uns remédios, me deu umas amostras grátis e me pediu para voltar 15 dias depois. Só que na hora que eu saí do consultório, me veio aquela sensação, sabe? Era tipo uma vozinha que ficava dizendo, não é isso que vai resolver seu problema. Só que como eu não estava conseguindo dormir, eu comecei a tomar aquelas amostras grátis, que pelo menos iam me ajudar. E isso era o início da semana, terça ou quarta-feira mais ou menos, e na sexta-feira eu ia entrar de férias e eu estava com uma viagem marcada para visitar um primo em Los Angeles. Ele morava há muito tempo lá, estava estudando cinema. E o Léo, ele era mais ou menos, ele é ainda da minha idade, só que com 5 anos ele tinha mudado para Londres, a gente se via muito pouco, raramente ele ia no Brasil. Quando eu cheguei lá, ele me esperou no aeroporto, foi super bem recebido. Na hora que a gente chegou na casa, no apartamento dele, era um apartamento tipo um estúdio, um quarto e uma sala. Ele saiu do quarto dele, eu dormia no quarto e ele dormia na sala. Eu me lembro depois da primeira noite, na hora que eu acordei de manhã, que eu cheguei na sala, na hora que eu abro a porta,
tá lá o Léo sentado, com as duas mãos sobre a perna, o olho fechado, como eu dizia, olhando pro nada. E eu achei isso super estranho. Ele viu que eu tava entrando, deu uma risada, eu falei assim, que é isso, velho? E aí ele falou, cara, tô meditando. Enfim, os dias foram passando, eu achei aquilo um pouco esquisito. E aí a alimentação dele era toda regrada, tudo tinha um porquê dele comer, etc e tal. Eu me lembro que eu ligava pra minha mãe, pra minha irmã e falava assim, nossa gente, vocês não acreditam, o Léo tá doidaço, tá pirado, enfim. Só que aí com o tempo aquilo foi ficando um pouco mais confortável, foi me incomodando cada vez menos. E sobretudo eu fui percebendo que ele estava numa paz, ele estava numa sensação agradável. E mais do que isso, eu fui percebendo que eu estava achando ele doido, mas era eu que estava tomando remédio. E essa conta de alguma forma não estava batendo. E aí teve um dia que ele falou assim, cara, não toma remédio para dormir hoje não. Vou fazer um magnésio, não sei que lá das quantas aqui, natural para você. E você toma, se servir, se for bom, ótimo. Se não for, amanhã você volta a tomar seu remédio, tá tudo certo. Como eu não tinha nada a perder, enfim, tipo, o remédio ele estava me ajudando a dormir, mas não trazia vigor, não trazia energia, sabe? Era aquela coisa meio apática. Aí eu falei, beleza, tomei aquele composto que ele fez pra mim. No dia seguinte, na hora que eu levanto, eu tinha tido uma noite de sono que eu não tinha há muito tempo. Sabe, um sono profundo, reparador, sabe? Aí eu falei assim, o Léo não tá doido não, alguma coisa ele sabe. E ali eu comecei a me abrir para algumas possibilidades, eu costumo dizer que para as quais até então eu estava completamente fechado, aliás eu nutria enorme preconceito em relação a elas. Aí eu voltei para o Brasil, não tomei mais remédio, enfim, quando chegou no final do ano, eu acabei caindo de paraquedas num curso de desenvolvimento pessoal. Primeira vez que eu entro numa dessa. E, mais uma vez, eu nutria muito preconceito com essas coisas. Eu achava que isso era tudo coisa de gente doida, meio viajada, esquisita, enfim. Mas lá estava eu. E aí, estava no hotel, fiz o credenciamento e a porta da sala fechada, aguardando o horário de entrar. Na hora que eles abrem a porta da sala, tinha um corredor de gente, uma música alta, o pessoal batendo palma, aquele negócio. Eu entrava e falava assim, gente, onde é que eu tô entrando, né? Que negócio é esse? Onde eu me enfiei? Mas enfim, por mais preconceito que eu nutri em relação àquilo tudo, pela primeira vez na minha vida, eu estava parando para pensar de uma forma mais estratégica sobre quem eu era, o que eu estava fazendo ali, onde eu queria chegar, quais eram os meus valores, meus sonhos. E na hora que eu fui descobrindo, era como se fosse um mundo completamente novo para mim. E aí eu falei, gente, como que eu nunca parei para pensar, para refletir sobre isso? A partir daquele dia, eu não parei mais. Eu já comecei a fazer curso de tudo quanto é coisa vocês pensarem. De liderança, curso de sonho, biopsicologia eu fiz depois. Enfim, comecei a fazer vários tipos de cursos. Fui para o Chile, fui para os Estados Unidos. Tudo que eu pude experimentar, nesse sentido eu experimentei. E dentro dessa, vamos dizer assim, dessa viagem interna, uma das decisões que eu tomei era de pôr em prática um sonho que eu tinha de fazer um intercâmbio, que eu, enfim, colocava várias prioridades na frente e acabava nunca fazendo. E aí eu decidi que eu ia passar 6 meses nos Estados Unidos e fui morar 6 meses em San Diego, lá na Califórnia. E aí foram 6 meses incríveis, maravilhosos, um momento em que eu estava completamente aberto para qualquer experimentação, para a vida. Só que eu não tinha muitos recursos. O dinheiro que eu tinha dava para pagar o meu aluguel e dava para eu poder fazer compra no supermercado. E ao mesmo tempo, eu tinha um período curto, 6 meses não é um período longo para a gente poder aprender uma língua que você não domina. Aliás, meu inglês era bem básico na época. E eu precisava aprender rápido e não tinha dinheiro para fazer nada além da aula que eu já fazia. Então, toda oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa de graça, eu topava, eu ia. E aí eu me lembro que teve um dia na aula, já era mais ou menos final do primeiro trimestre, e a professora estava explicando qualquer coisa lá que eu não estava entendendo muito bem, mas no final ela virou e falou assim, quem topar vai ganhar 5 aulas gratuitas com um professor aqui da universidade. Na hora que ela falou isso, eu levantei a mão para cima na mesma hora. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém de mão levantada,
e todo mundo olhando para mim. Eu falei, onde é que eu tô me metendo dessa vez? E aí no final da aula, a professora ela veio falar comigo, super entusiasmada, né, que eu tinha aceitado fazer uma apresentação numa espécie de formatura que eles tinham lá no final do semestre, para em torno de 500 pessoas de mais de 10 países diferentes e, naturalmente, em inglês. E assim, nos Estados Unidos tem muito isso, essas cerimônias tem aquelas apresentações, as pessoas apresentam, sei lá, seus talentos ali de alguma forma. E aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, eu não sei dançar, eu não toco absolutamente nada. Para cantar, uma negação total. Luta ou qualquer coisa que eu pudesse, nada. O que eu vou fazer nesse negócio? E eu fui para casa pensando, e aí comecei a falar o que eu tenho interesse, né? O que eu gosto. E começou a vir essa paixão que eu tinha com palestras, com esses eventos dos quais eu vinha participando, esse movimento que eu vinha fazendo em torno do meu próprio desenvolvimento, do meu autoconhecimento e tudo. Eu falei, então ótimo, eu vou preparar uma palestra, tipo um TED Talk, assim, mais curtinha, e vou falar sobre as coisas mais importantes que eles vão aprender no intercâmbio, além do inglês, ou mais importantes do que o inglês. E aí eu preparei a minha palestra, junto com a tutoria, né, das aulas grátis lá que eu tinha ganhado. Preparei aquela palestra, eu coloquei um vídeo de um brasileiro tentando comprar no McDonald's batata frita e ele recebe 2 milkshakes e não entende nada. Enfim, foi super interessante, só que eu não dominava o inglês, então eu tinha que decorar aquele negócio. Eu passei, assim, umas 2, 3 semanas repetindo aquilo 24 horas por dia. Eu ia tomar banho, eu ia falando a palestra. Todo mundo que eu encontrava, eu pedia para eu poder falar a palestra. Eu ia para a faculdade, eu gravei o áudio e ia ouvindo eu falar a palestra para poder decorar ela. Ainda assim, no dia da palestra, na hora que eu entro no auditório, um auditório enorme, com aquelas mesas parecendo um coquetel, sabe? Aquelas mesas enormes, aquela coisa, o palco lá na frente. E eu fui lá em direção ao palco, tinha que ficar lá aguardando ao lado, junto com as outras pessoas que iam fazer algumas apresentações também. E ali naquele momento do aguardar a apresentação, já começa a subir um gelado pro corpo afora, aquela sensação esquisita, a mão já começa a tremer, enfim. Aí na hora que me chama, vai eu pro palco sem conseguir nem sustentar as pernas direito, de tanto que eu tremia. E aí eu lembro que o cara que tinha apresentado antes de mim, ele tinha feito uma brincadeira lá qualquer, enfim, deixou uma deixa. Aí na hora que eu entrei, eu peguei aquela deixa dele, fiz uma brincadeirinha. Na verdade, eu acho que eu fui pro tudo ou nada. Graças a Deus a brincadeirinha colou, a galera riu. Aí eu dei uma acalmada nas minhas emoções, vamos dizer. A palestra correu tudo bem, assim, né? Não foi aquela coisa, mas foi legal, deu pra fazer até o final. Mas o interessante é que depois de uns 30 dias, mais ou menos, da palestra, eu estava andando na rua, atravessando um sinal, aí veio uma menina em direção a mim, ela era, não sei se japonesa, coreana, chinesa, e ela me parou e falou assim, foi você que fez aquela palestra aquele dia lá na faculdade e tal? Eu falei, foi. Ela, nossa, você não sabe o quão importante aquela palestra foi para mim. Depois daquele dia, eu mudei completamente a minha relação com o meu intercâmbio. Na hora que eu ouvi aquilo, começou a passar um filme bem rápido na minha cabeça, e eu vi que o aceitar aquele convite sem saber que estava aceitando, todos os dias de treinamento, aquela ansiedade toda antes da apresentação, que tudo que eu tinha feito tinha sentido e valia a pena. Na verdade, ali eu senti uma sensação de bem-estar associada a essa sensação de que a minha própria vida tinha sentido e valia a pena. E ali eu me dei conta de que era exatamente aquilo que eu queria fazer. Eu só não sabia que aquilo se chamava felicidade. A psicóloga e pesquisadora da Universidade da Califórnia, Sonja Lyubomirsky, ela define felicidade como uma experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. E era exatamente essa a minha sensação naquele momento. Não foi à toa que eu acabei, enfim, fluindo para estudar mais a fundo sobre a felicidade e começar a ajudar profissionalmente outras pessoas a sentir esse bem-estar associado a essa sensação de que o trabalho e a sua própria vida tem sentido e vale a pena. Mas por que isso que a gente chama de felicidade, e claro, pode ser definida de várias formas e implica uma série de coisas, é tão importante?
Olha só, se por um lado as pessoas estão vivendo um estresse crônico, elas estão adoecendo no trabalho, por outro lado, as pesquisas realizadas em todo o mundo têm demonstrado que as pessoas mais felizes têm 125% menos chance de entrar em burnout, 66% menos chances de faltar ao trabalho por doença, tendem a ser 300% mais inovadoras e 31% mais produtivas. Na verdade, muito diferente do que a gente é educado para acreditar, como diz o professor de psicologia positiva da Universidade Harvard, Shawako, não é o sucesso que traz felicidade, mas a felicidade que traz o sucesso. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. E se a felicidade, segundo esses dados, pode funcionar não só como uma espécie de antídoto a alguns dos principais problemas que a gente enfrenta atualmente, mas também como um suplemento, vamos dizer assim, tanto para o trabalho como para a vida, quais são os 5 elementos chaves para fazer do trabalho essa tal experiência de contentamento associada à sensação de que aquilo que se faz tem sentido e vale a pena? Para responder essa pergunta, eu vou recorrer nessa nossa aula de hoje ao modelo do bem-estar proposto pelo psicólogo e professor da Universidade da Pensilvânia, Marty Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva. E esse modelo ele é representado pela palavra PERMA, que significa Positive Emotions, ou emoções positivas, Engagement, ou engajamento, Relationship, ou relacionamentos positivos, claro, Meaning, que é significado, propósito, e Accomplishment, que é realização. Cada um desses elementos possui basicamente 3 propriedades fundamentais. A primeira delas é que cada um deles contribui para a formação do bem-estar. Segundo é que as pessoas buscam ele por si próprio e não apenas para obter algum dos outros elementos. A gente busca as emoções positivas, a gente busca engajamento, relacionamento, enfim. E o terceiro é que todos eles também podem ser medidos e mensurados de forma independente. E agora a gente vai falar então um pouquinho de cada um desses elementos, né? O primeiro deles, emoções positivas. Lembre-se de um momento da sua vida que foi muito feliz, um momento especial pelo qual você passou. E procure vivenciar esse momento mais uma vez na sua mente. Como você se sente? A Rainha Elizabeth II, ela disse uma vez que boas memórias são nossa segunda chance de felicidade. Olha só, o simples fato de ativar determinadas lembranças é capaz de ativar emoções positivas na gente e trazer essa sensação agradável. Na verdade, existem centenas, milhares de coisas que a gente pode fazer para despertar, vamos dizer assim, essas emoções positivas. Um caso interessante é de um empacotador de supermercado nos Estados Unidos. Ele tinha síndrome de Down e um certo dia, por iniciativa própria, ele decidiu fazer uns papeizinhos com mensagens positivas, uns bilhetinhos, e colocar dentro de cada sacola que ele empacotava no supermercado. Passado um tempo, todo o caixa que ele começava a ir começava a dar uma certa fila. E o gerente do supermercado não estava entendendo nada, porque tinha um tanto de caixa vazio e um caixa que estava dando fila sempre, até descobrir o que estava acontecendo. E aí, o interessante é que o supermercado inteiro acabou adotando aquela prática, enfim, todos os caixas, e aquela simples ação começada por uma pessoa tornou-se uma prática para aquele supermercado, e que fazia bem, sabe, não só para as pessoas que estavam recebendo os clientes, como para as pessoas que estavam ali oferecendo também aquelas mensagens positivas, transformando de uma certa forma todo o ambiente. Então as emoções positivas elas têm esse poder de trazer essa sensação agradável, vamos dizer assim, para as nossas vidas, para o nosso contexto, para aquilo que a gente vive. O segundo elemento é engajamento. Você já teve alguma vez a sensação de que o tempo literalmente parou? Sabe, quando você é absorvido por alguma atividade, quando você se dá conta, já passou várias horas. Segundo o psicólogo Mihai Csikszentmihalyi, essa é uma experiência que ele chama de experiência de flow, quando você literalmente flui naquilo que está fazendo. Um aspecto importante de considerar aqui são as nossas forças, os nossos talentos. É geralmente quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo, sabe, que a gente faz bem, que a gente entra nesse fluxo que parece que você se torna um com o todo. Um jogador de futebol, por exemplo, quando ele está fluindo, fica muito nítido o gingado que ele fica em campo, a relação dele com a bola e com tudo que está acontecendo. A gente vê isso também em artistas de rua, que você passa, o cara tá ali quase que entrando dentro da arte dele, ele não vê nada acontecendo ao redor, ele fica literalmente fluindo dentro daquilo que ele está fazendo.
Eu, na hora que eu vou preparar uma aula, uma palestra, enfim, eu entro no meu estado de fluxo, é ali que eu me entrego. Ou quando eu estou dando uma aula também, eu costumo entrar nesse estado. Então, esse é um estado em que a gente literalmente está engajado com aquilo que a gente está fazendo. E geralmente essas experiências elas trazem para a gente uma sensação de satisfação depois que a gente realizou aquilo. Depois que eu preparei uma aula, é como se eu tivesse, sabe, realizado aquilo, enfim, uma sensação extremamente agradável. O terceiro elemento que é chave e para mim ele é central nesse processo todo são relacionamentos positivos. Pense no pior momento que você já passou na sua vida. E agora pense no melhor momento. É muito provável que tanto os piores quanto os melhores momentos envolvam outras pessoas. As pessoas elas têm uma relevância muito grande para a gente e por isso tem um impacto muito grande também na forma como a gente se sente. Eu já trabalhei em um lugar que eu não gostava muito de várias coisas, mas o fato de trabalhar com pessoas que eu gostava, sabe, que eu sentia prazer em estar com elas ali de alguma forma, me dava vontade de trabalhar todos os dias. Poucas coisas são tão satisfatórias para nós e nos trazem tanta segurança como saber que você tem pessoas com as quais você pode contar. E o interessante é que essas relações elas são verdadeiramente construídas não, sabe, necessariamente no trabalho em si, mas na hora ali do cafezinho, no barzinho que você vai com o pessoal depois do expediente. Uma das maiores referências em pesquisa sobre emoções positivas atualmente, que é a professora Barbara Fredrickson, conta que lá na Universidade da Califórnia, da Carolina do Norte, ela e os outros professores da universidade eles se reúnem pelo menos uma vez por semana para jogar baralho juntos. E ali, além de muita emoção positiva, é um lugar onde os vínculos são fortalecidos, são criados de verdade. Então, conhecer melhor as pessoas com as quais você trabalha e interagir com elas, sabe, em outros contextos, pode ajudar muito a construir relações positivas que vão impactar na sua sensação de felicidade e bem-estar no trabalho também. O quarto elemento é sentido e propósito, meaning, é você sentir que o que você faz tem valor para alguém, tem valor para o mundo, sabe? Nem que seja para aquele mundo no qual você trabalha. Aqui é interessante porque muita gente quer ir em busca de um trabalho que tenha sentido, eu vou largar tudo, eu vou em busca de um trabalho. Só que grande parte das vezes não é uma questão de ir atrás de um trabalho que tenha sentido, mas de encontrar sentido no trabalho que você tem. Encontrar a sua importância, sabe, num determinado contexto e procurar se fazer cada vez mais útil ali dentro, servindo de uma forma, vamos dizer, mais positiva, algo maior do que você. Por fim, o quinto e último elemento é realização. Alcançar objetivos que você considera relevantes, sabe? Isso te dá ânimo, dá motivação. Mas atenção, a gente está falando de atingir objetivos que são importantes para você, não objetivos que são importantes para alguém, que você é cobrado por eles. Por isso é muito importante alinhar os seus objetivos pessoais e profissionais e definir objetivos no seu trabalho que você considera importante, sabe? Seja uma progressão de carreira, seja definir um impacto positivo que você pretende gerar, pessoas que você quer alcançar ali, enfim, o que você pretende realizar ou alcançar no seu trabalho ou com o trabalho que você tem. Então, na aula de hoje, nós vimos por que a felicidade importa, especialmente nos dias atuais, e falamos dos 5 elementos-chave para você se sentir mais feliz no trabalho. Primeiro deles, emoções positivas. Segundo, engajamento, relacionamentos positivos, sentido, propósito e, por fim, realização. E se a gente olhar com uma certa atenção, esses elementos não são assim tão difíceis da gente trabalhar internamente. Mas aí surge a pergunta, então por que estamos, sabe, vendo tantos casos de estresse, de insatisfação, falta de felicidade e bem-estar no trabalho e na vida como um todo? O primeiro ponto, naturalmente, envolve falta de conhecimento. No fundo, especialmente aqui no Ocidente, a gente foi educado a buscar a felicidade nos lugares errados ou de forma errada, eu diria. Então, compreender melhor um pouco mais sobre o que você pode efetivamente fazer, sabe, para se sentir verdadeiramente mais feliz, pode te ajudar a direcionar melhor as suas prioridades. Um outro ponto importante a ser considerado aqui é a tendência natural que a gente tem à negatividade, vamos dizer, um viés negativo. Você já reparou que pode acontecer várias coisas incríveis no seu dia, mas se tiver acontecido uma única coisa ruim, é ela que vai ficar martelando na sua cabeça na hora que você deita na sua cama à noite. É ou não é? Isso acontece
Porque do ponto de vista evolutivo, é muito mais importante para a nossa sobrevivência estarmos atentos àquilo que possa, sabe, de alguma forma representar um perigo para a nossa sobrevivência mesmo, do que a beleza do mundo à nossa volta. E é exatamente por isso que o nosso cérebro ele tende de fato a reagir de forma mais rápida, mais intensa e mais duradoura aos estímulos negativos do que aos estímulos positivos. Mas é claro, apesar dessa tendência natural, utilizando os seus próprios recursos, como a neuroplasticidade do seu cérebro, você pode criar uma dinâmica mental completamente diferente para se sentir melhor, para viver melhor, enfim, para ter mais satisfação pessoal ou profissional. Se você quer saber exatamente como, eu te convido a conhecer o nosso curso online, Sua Mente a Seu Favor. São mais de 10 horas de conteúdo prático e científico com várias atividades para você efetivamente fortalecer a sua mente e, claro, se sentir mais feliz e realizado, seja no trabalho, seja na vida. Acesse www.labfelicidade.com/sua mente a seu favor e conheça as condições disponíveis para a nossa próxima turma. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e que possamos nos falar mais a partir de agora, seja no curso, seja nas redes sociais ou até mesmo por e-mail. Afinal, sua felicidade é coisa séria para nós e a nossa missão aqui é ajudar você nessa caminhada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.